Hoje recebendo um dos pré-candidatos aqui do nosso Vale do Taquari a cargos nessa eleição de outubro, dia 2 de outubro, a gente vai escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador e presidente. E nós temos representantes aqui do Vale do Taquari que estão buscando cadeiras, seja na Assembleia Legislativa e seja também na Câmara dos Deputados. E o papo hoje é Brasília, Câmara dos Deputados, para falar com o Ricardo Wagner, que já foi candidato em outras ocasiões, que é uma pessoa ligada à religião e que vem hoje falar um pouco mais sobre essa sua pré-candidatura pelo PTB, o que está buscando, os projetos e também a experiência que já tem nesse meio, né, para conquistar agora essa cadeira que o Vale tanto precisa. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, Ricardo Wagner, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui junto com a Independente para bater um papo nessa manhã. Vou começar lhe perguntando, lhe pedindo para se apresentar. Quem é Ricardo Wagner? Bem, muito bom. Bem, Ricardo Wagner, eu sou aqui do Vale mesmo, nascido em Estrela. E meu pai foi prefeito da cidade de Estrela, né, Ginter Wagner. E eu vou falar um pouquinho do meu currículo, né? Eu sou técnico em coro, daí fui para a cidade de Teutônia, e lá em Teutônia desenvolvi a minha vida na cidade de Teutônia, apesar de nascer na cidade de Estrela, só que eu construí a minha carreira na cidade de Teutônia. Eu estudei, fiz a minha carreira lá, fiz ciências contábeis, administração de empresas, depois fiz 2 pós-graduação, administração de empresas, e depois também fiz um planejamento estratégico na área de especialização. Depois fiz na área de especialização, na área de mestrado, e fiz a área de na área de mestrado, na área de estratégico, na área estratégica, na área de... Eu estava trabalhando na área de engenharia estratégica e depois na área de liderança estratégica, na área de doutorado. Na área de liderança. Então, também, ultimamente, trabalhei nos últimos 2 anos... Só um pouquinho, vou tomar um pouquinho de água. Fique à vontade. À vontade. Estamos conversando com Ricardo Wagner, pré-candidato a deputado federal pelo PTB, ele que é de Estrela e que está falando um pouco do seu histórico. Muito bem. Então, nos últimos 2 anos, trabalhei bastante no Vale do Taquari. No Vale do Taquari, trabalhei muito em todas as áreas, em todas as áreas, só um pouquinho. Trabalhei muito em todas as áreas. Bom, a gente está conversando aqui com o Ricardo Wagner, que é do PTB, pré-candidato a deputado federal, para falar sobre os seus projetos, né? Aquilo que busca lá na Câmara dos Deputados. Ele que falava um pouco da sua história na área da contabilidade e também tem um histórico político, né? Na sua família, o Ginter, que foi prefeito do município de Estrela. A gente já retoma aqui a conversa com o pré-candidato, como a gente já tem feito com outros nomes aí que estão concorrendo, né? Seja a Assembleia Legislativa, aqui para deputado estadual do Rio Grande do Sul, seja também para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Ele é uma pessoa que já concorreu na última eleição, inclusive, e fez uma votação interessante, mas ele concorreu por um outro partido, que era o PR, né? Deputado federal. Ele concorreu em 2018 e conseguiu mais de 22 mil votos. Então é uma votação expressiva, mas a gente na sequência pode até projetar aqui com ele o que está se pensando agora, mudando de partido, né? Se ganha mais peso ir para o PTB e também qual é a projeção de votação para conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas daqui a pouco a gente entra mais nessa busca, né, pelos votos e aquilo que pode representar ali na frente. Agora sim, tudo certo? Podemos tudo voltar certo. Então a falar um pouco da história. Ontem voltei tão tarde ontem à noite, estava tão cansado quando voltei ontem à noite. E ontem
faleceu um grande amigo meu ontem à noite. Estou bem emocionado ontem. Um grande amigo meu e vou sair daqui, vou direto ao enterro dele. Estou bem emocionado. Mas vamos lá, vamos adiante. Sentimentos. Obrigado. Bem, vamos adiante. Então, eu fiz um doutorado na área de liderança, fiz a parte de mestrado, fiz uma parte na área estratégica, fiz engenharia estratégica. Nos últimos 3 anos, eu trabalhei especificamente dedicado, muito dedicado, trabalhando trabalhando dedicado, olhando todas as áreas no Vale do Taquari, dedicado especificamente em todas as necessidades do Vale do Taquari. Desenvolvi um fórum dedicado tanto na área agro, como na área de saneamento, como na área das necessidades, de uma forma geral, do Vale do Taquari. Discutimos com todas as autoridades da área de indústria, da área de saneamento, para ver todas as necessidades do Vale do Taquari, para ver o que realmente o Vale do Taquari tinha as necessidades. E, com base nisso, nós temos trabalhado e desenvolvido com o povo do Vale do Taquari. 17,9 a temperatura, nós temos 8h43, nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal Ricardo Wagner, PTB, justamente para entender um pouquinho mais do seu histórico e também entender agora, a partir de agora, esta caminhada que começa em busca desta cadeira que tanto nós falamos aqui na região da importância de termos um representante local. Quais são agora os primeiros passos desta caminhada? Bem, Aline, nós temos trabalhado muito nesses últimos tempos. Eu talvez já fiz 40 mil quilômetros nos últimos 1 ano. Eu me dediquei bastante, desde a última eleição. Eu procurei no mundo inteiro uma especialização para entender realmente um posicionamento que eu poderia ter tomado e aperfeiçoamento para me posicionar não apenas a nível pessoal, mas a nível para contribuir para o Vale do Taquari, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Então, busquei uma especialização no mundo inteiro. Encontrei em Medellín, na Colômbia, onde havia talvez os melhores professores do mundo, concentrado numa especialização da Universidade das Nações. E lá eu encontrei uma especialização durante os 2 anos de pandemia. Me preparei, trabalhei, estudei quase que dioturnamente com os melhores professores do mundo e me joguei realmente estudando esses 2 anos de pandemia numa especialização ali. Depois dali, saí em todo o estado me preparando a campanha realmente, preparando as bases para que agora, na eleição, realmente, tudo esteja preparado para que a gente possa realmente disparar nesse tempo agora das eleições que nós vamos ter, no dia 2 de outubro, em que nós vamos estar aí trabalhando afincamente para representar a nossa região do Vale do Taquari. O Vale do Taquari realmente está carente de uma forma muito grande. Tantos anos que nós ficamos fora, não temos nenhum representante e realmente nós dispersamos com os votos, jogando com os votos para fora do Vale do Taquari. Não apenas a questão de emendas parlamentares. Na verdade, nós temos um problema no Vale do Taquari, porque nós, apesar de termos lideranças, e boas lideranças no Vale do Taquari, nós, afinal de contas, não conseguimos extrapolar numa liderança representativa a nível de que essa liderança ela extrapole a liderança local para ter uma liderança superior, uma liderança que vá além de uma liderança nas cidades e de uma liderança local, ou seja, uma liderança representativa como um vale como um todo. E aí a gente entra num conceito de regionalização. A regionalização ela vai além de uma representação local.
A representação local é uma representação das cidades. Por exemplo, nós vemos agora prefeitos trabalhando por alguma coisa, pelas suas próprias cidades, mas quando nós queremos que o Vale do Taquari, por exemplo, ele se destaque, ele venha trabalhar conjuntamente, nós vemos sempre que existe alguém trabalhando puxando para algum lado, puxando para algum outro lado, mas o Vale do Taquari precisa trabalhar como um todo, precisa trabalhar conjuntamente. Isso se chama regionalização. Nós precisamos trabalhar conjuntamente. E nós precisamos trabalhar com uma liderança em conjunto, não com lideranças separadas, puxando um para um lado, outro para o outro lado. Então, o que nós precisamos hoje? Precisamos uma liderança que consiga fazer com que haja uma convergência em nome do Vale do Taquari. Não apenas uma liderança dizendo, olha, nós estamos aqui, precisamos disso, aquilo, mas que tenha um nome de convergência, que levante a bandeira em nome do Vale do Taquari, não em nome de uma cidade, não em nome de alguma situação específica, mas em nome do Vale do Taquari como um todo, como um representante, como uma liderança que entenda que o resultado não é simplesmente a soma das coisas, não é simplesmente o resultado de que cada cidade precisa se desenvolver, mas nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar juntos como região e não simplesmente cada cidade trabalhar unicamente e isoladamente. Eu vou tentar explicar isso de uma forma diferente. Eu gosto de usar um exemplo de uma forma muito simples. Um cavalo, ele tem a capacidade de puxar e tem a força de puxar 2 toneladas. Agora, quando a gente botar 2 cavalos numa canga, eles têm a capacidade de puxar 25 toneladas. Isso significa sinergia, onde 2 mais 2 não significa 4, onde 2 mais 2 significa 25. Porque quando se trabalha junto, se multiplica a força. Hoje, nós, como Vale do Taquari, estamos trabalhando onde 2 mais 2 é 4, porque nós estamos trabalhando isoladamente. Cada cidade está trabalhando isoladamente. Nós precisamos trabalhar conjuntamente, nós precisamos unir as forças, precisamos trabalhar conjuntamente, onde nós precisamos criar um processo de regionalização. Mas Ricardo Wagner, pré-candidato a deputado federal pelo PTB, acho que é importante e a gente vê as associações, as entidades cada vez mais pensando, né, de uma forma coletiva, fazendo um esforço para mais pessoas representarem o Vale. Agora, o deputado ele vai se eleger sozinho, não tem como saber se vai conseguir eleger mais outra pessoa da região. E de que forma que o deputado pretende dar mais espaço, mais visibilidade para as questões aqui do Vale do Taquari, né, especialmente na Câmara dos Deputados, a gente sabe que o desafio ainda é mais difícil, talvez, do que conseguir uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Então, vamos lá. Novamente, nós precisamos dar continuidade a esse conceito de regionalização. O mundo todo mostrou e tem mostrado que os blocos econômicos, conjuntamente, eles produzem mais onde 1 mais 1 é maior que 2. Isso significa que nós precisamos trabalhar conjuntamente e não separadamente. E o que significa isso? Isso nós precisamos entender, que nós precisamos trabalhar estrategicamente. Um campeão mundial na área olímpica, ele não chega a ser campeão mundial por acaso. Ele não chega lá, foi campeão por acaso, chegou lá como campeão, não. Ele planejou, ele viu a capacidade, viu a vocação que ele tem, desenvolveu, concentrou, aperfeiçoou, agregou aquilo que precisava ser agregado, que ele não tinha, aperfeiçoou aquilo que ele precisava melhorar. E, com isso, ele alcançou e se tornou aquele campeão que precisava e se tornou aquele campeão. O que acontece é que hoje nós estamos trabalhando e desenvolvendo quase que, vamos dizer assim, desenvolvendo por sorte as coisas. Nós precisamos planejar o futuro em função daquilo que nós
queremos nos tornar, mas não planejar o futuro em função daquilo que cada um isoladamente, como cidade, querem se tornar, mas sim como nós queremos ser como região, o que nós, como Vale do Taquari, queremos ser como região daqui a 20 anos. O que o Vale do Taquari será daqui a 20 anos. Com isso, nós precisamos concentrar e, como representantes em Brasília, nós, então, conseguimos, quando temos projetos, conseguimos trazer e concentrar esses recursos. Por exemplo, nós sabemos que temos um grande desafio aqui pela frente, como, por exemplo, o marco do saneamento, que nós, daqui a 10 anos, temos um investimento fenomenal que precisamos trazer para a nossa região. Isso não é simplesmente trazer recursos das emendas. As emendas, pode um parlamentar trazer, por exemplo, para o Vale do Taquari, toda a emenda para o Vale do Taquari não é suficiente para trazer o saneamento para uma cidade. É muito mais que isso. Para isso precisa haver planejamento, para isso existe uma mobilização do Vale inteiro para mobilizar os ministérios e os recursos que existem disponíveis para trazerem para cá, mas precisa haver representação e liderança para mobilização. Então, na verdade, nós precisamos uma representação forte, poderosa, uma representação que saiba o que está fazendo em Brasília, que entenda, e não simplesmente alguém que esteja lá e quer ser um representante, para ser um representante político. Não isso. Precisa ser um líder com uma função visionária para transformar o Vale do Taquari como um vale para gerar riqueza e solucionar os problemas existentes do vale. Essa é a verdade. Candidato Ricardo Wagner, a base eleitoral se dará no Vale do Taquari, outras regiões serão visitadas. Como que o partido aqui se organiza para a real possibilidade de se chegar ao número de votação necessária para conquistar essa cadeira em Brasília? Então, logicamente que a principal base é o Vale do Taquari, porque, logicamente, o Vale do Taquari é uma concentração de votos e uma concentração de interesses de que os candidatos do Vale do Taquari sejam votados no Vale do Taquari. Mas eu gosto de usar um exemplo. Por exemplo, nós temos todo estado para buscar votos. É como, por exemplo, aqui em Lajeado. Nós temos aqui o prefeito da cidade, o Marcelo. Ele não buscou apenas votos num bairro de Lajeado. Ele buscou os votos em toda a cidade de Lajeado para se eleger como o prefeito de Lajeado. Assim também, nós que vamos ser deputados, nós não buscamos apenas votos numa região. Precisamos buscar votos em todo o estado, porque somos não apenas representantes, os deputados não são apenas representantes de uma parte do estado, são deputados federais que representam o estado inteiro. Então, logicamente que se busca a representação em todo o estado e, por isso, se busca votos em todo o estado. O PTB hoje, de quem eu participo, é uma representação muito grande, é um partido que tem uma representação muito grande. Só no Vale do Taquari, por exemplo, nós temos 36 diretórios, temos 2 prefeitos, nós temos um vice-prefeito, nós temos 22 vereadores, ou seja, temos uma estrutura muito grande e temos apoio em todo o estado que nos estão apoiando hoje como pré-candidato a deputado federal. Então, realmente estamos buscando votos em todo o estado, não apenas na região. Quantos votos são necessários no cálculo de vocês? Na última eleição, o senhor fez 22.412 votos, né? Um bom número para deputado federal. Estava concorrendo pelo PR. Agora no PTB a base é quanto? Então, o PTB vai entrar com uma nominata completa, tanto para estadual como para federal. E eu acredito hoje que o PTB vai propiciar uma nominata muito propícia para eleger. Para deputado federal, eu creio que, tendo entre 60 e 70 mil votos, é possível que seja eleito. Eu gosto sempre de dizer que, tendo um voto a mais do que o segundo colocado, a gente se elege.
E eu creio que ninguém ninguém fará mais do que 60 ou 70 mil votos. Teria que PTB, triplicar, então, praticamente. Exatamente, essa é a ideia. Então é importante dizer, eu fiz essa votação em praticamente 3 meses de campanha a última vez. Quando eu terminei a campanha, a campanha que eu fiz foi de 3 meses outra vez. Desde que eu terminei a campanha, eu não parei de trabalhar e continuei trabalhando já 4 anos, desculpe, desde que parei a última campanha, a última eleição, continuei trabalhando, ou seja, 4 anos de trabalho. Outra vez em 3 meses fizemos essa votação de 22, perto de 23 mil votos, e agora estamos trabalhando praticamente 4 anos seguidos e temos uma boa expectativa realmente em alcançar isso. E temos praticamente várias dobradinhas, quase que pode-se dizer assim, 15 dobradinhas nós vamos ter em todo o estado, e temos um apoio muito forte, temos uma base muito forte em todo o estado, ou seja, nós partimos de uma base muito sólida. E importante dizer de que os 22 mil, quase 23 mil votos que fizemos outra vez, são votos que não foram votos partidários, foram votos meus, foram votos pessoais. Então, esses 22 mil votos, eles vêm junto comigo. E não foram, praticamente não fiz nenhum voto partidário na outra vez, foram votos pessoais. Esses votos, eles continuam e a base, ela continua, né? E a gente continua trabalhando, construindo. Tá certo. Ricardo Wagner, obrigado pela participação, pela entrevista, sucesso aí na campanha, né, que vem pela frente, ainda é pré-candidatura, candidatura que vai ser lançada mais à frente, mas sucesso aí na disputa por uma vaga à Câmara dos Deputados. Legal, muito obrigado a toda a população, obrigado pela Independente, Deus abençoe todos, foi um prazer estar aqui e queria dizer que realmente o Vale do Taquari precisa de fato, e queria motivar muito, muito mesmo, a todos os ouvintes a votarem em pessoas do Vale do Taquari. É importante que isso aconteça. Os votos nos últimos anos foram dispersos em pessoas fora do Vale do Taquari. O Vale do Taquari perdeu muito definitivamente, mas agora nos últimos tempos, nesses últimos tempos, existe uma campanha muito grande para que novamente se volte novamente a votarem em pessoas do Vale do Taquari. Okay. Importante dizer uma coisa de que aqueles que, se nós analisarmos, aqueles que são eleitos, têm uma concentração muito grande de votos nas suas próprias regiões. Então, se nós queremos votar, se nós queremos eleger alguém, precisamos concentrar votos na região, nos candidatos da região, para eleger alguém. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Aline. Esse foi Ricardo Wagner, pré-candidato pelo PTB a deputado federal. Ele que é de Estrela, falando aqui no programa Panorama, 9 horas.